que é o rito adoinamita. Então venho de um legado, e aos 15 anos de idade eu entrei na ordem de Emolei, precisamente no Cairo. Eu sou de origem libanesa, né? Nasci na cidade de Bechar, no norte do Líbano, cidade de Gibran, que era o Gibran, um ícone, né? Da poesia árabe contemporânea, e com 20 anos, literalmente, eu sou brasileiro, e hoje, com 48 anos de idade, eu tenho esses princípios de que eu preciso fazer uma confissão publicamente à Igreja do Senhor Jesus, espalhado na face da terra. Quero também dizer que essas minhas colocações, inúmeras vezes aquele que está me assistindo pode achá-la como uma afronta à ordem maçônica. Eu não tenho nada com a ordem maçônica. Eu acredito até se um indivíduo quer ir para o inferno, ali é um bom lugar, porque ele já vai de trenó, inclusive. Né? Inclusive nós estamos numa data onde o Natal ele representa uma dignidade, né? Onde as pessoas, pelo menos em tese, estão mais solícitas ao Espírito de Deus. E se você tem este interesse, negligenciar a palavra de Deus como Bíblia e o sangue do Senhor Jesus como precioso e suficiente como parâmetro de você entrar no reino dos céus, a maçonaria é um excelente lugar. Pelo contrário, ele é até um copo duplo de ilusão, e por isso eu tive congestão de frustração inúmeras vezes. E acreditando estar numa condição muito privilegiada, e estava, pelo menos no contexto material, eu passei grande parte da minha vida vivendo. E não acreditava que Deus, até 1995, era um pastor nominal. O que é pastor nominal? Insuflado pelo gado, pela jactância, né? Você tem um público socialmente, psicologicamente, solícito ao seu falar, porque falamos e pregamos em nome de Jesus. Então nós temos uma sociedade organizada onde o Senhor Jesus as elegeu. E o que a gente faz sendo infiel a Ele? A gente está tirando o que é mais belo no cerne de uma pessoa, que é a sua pureza. Todas as vezes que eu, como pastor, eu lembro deste passado, por isso a razão de fazer esta denúncia, não é? É porque eu me sinto inúmeras vezes bastante entristecido, porque eu fui um agente de Satanás a iludir muita gente. Porque eu, para satisfazer os meus falsos absolutos, a minha necessidade egoística de ter poder e glória, né, Satanás disse isso ao Senhor Jesus: se prostrado me adorares, tirarei o reino. E a igreja contemporânea prova isso, porque naquela época Satanás mostrou a ele todas as lideranças evangélicas que nós temos no solo brasileiro. Haroldo Oliveira, Francisco Silva, o deputado, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fazia a caravana do amor. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas vocês sabem com o que eu estou falando, o esposo da Marina. E esses donos das rádios todos evangélicos em solo brasileiro, todos eles que vocês imaginarem, tudo que existe na imprensa evangélica, quer seja escrita, falada, televisada e radiofônica, é de predominância de maçons, eles mandam na igreja. Aí você vai falar assim: mas como Deus permite isso? Ora, como permitiu a minha desobediência e decisões. Se eu não tivesse o amor da minha esposa, orações e jejum, eu não poderia estar fora desse contexto. O que me fez deixar a ordem foi que, em dado momento, 1995, precisamente na data que é considerada a independência do Brasil, 7 de setembro, eu estaria representando o grão-mestre José Coelho no trono de Dom Pedro, na Rua do Lavradio, numa loja do Grande Oriente do estado do Rio de Janeiro. E a mensagem seria minha. E era justamente a data da independência. Né? Para quem não sabe, a independência do Brasil não foi a margem do Ipiranga, mas foi uma tribuna maçônica. E eu, então, para dar continuidade a este legado, eu fui lá para fazer uma exposição. Só que na minha residência estava o meu secretário adjunto, já falecido, Marcos Antônio da Silva, e que era, nesta época, era oficial de fuzileiro naval e maestro
da Orquestra Sinfônica do Fuzileiro Naval. E ele estava com um livro nas mãos que tinha o seguinte título: Maçonaria e Fé Cristã. Ao ele entrar pelos umbrais da minha residência, minha esposa tomou um choque e fez a seguinte exposição para ele: Marcos, foi justamente a imagem desse livro que tentou me matar. Ele me olhou assim muito espantado, e nós estávamos paramentados com as nossas alfaias e tudo, e quando entramos no carro, e foi a primeira vez que eu percebi que o amor de Deus era insondável em nossa existência. Ele me fez a seguinte exposição: Reverendo Saad, será que nós estamos traindo o Senhor Jesus? Eu falei: por que você está falando isso, meu irmão? É porque a sua esposa falou incomodou o Espírito Santo. Uma vez que o Marcos, ele era presbítero da Assembleia de Deus de Madureira, na igreja lá do pastor Ávila, filho do Manuel Ferreira. E lugar onde que Jair de Souza Maciel manda. Ele, inclusive, o Jair de Souza Maciel, que era o meu grão-mestre, né? Eu não só o servia, como era sustentado por ele. Jair de Souza Maciel todo mês me repassava 42 mil reais. Estou espantado com esse valor, era exatamente isso que eu recebi em 1995. Agora nós estamos em 2001, né? Em 1995, o reverendo Saad ganhava da mão de Jair de Souza Maciel 42 mil reais. Dá para dar sua vida de motor aí, né? Porém, eu não consegui prosperar. Eu tinha relativa paz, né? E o Marcos, ao me alertar sobre isso, me trouxe um tristecer da minha essência muito grande. E eu fiz esse discurso lá no trono do Pedro, até falei bem. E o Marcos, como havia se envolvido em um adultério, esta moça foi procurada no 1º Distrito Naval. E ele, então, devido à influência dele, não só institucional, porque ele era oficial, mas também a ordem maçônica, nós fizemos um documento ao 1º Distrito Naval e o almirante, então, fez a transferência dele para a Vitória. Quem tem algum militar me ouvindo, você sabe, quando você é remanejado para outro estado, você percebe financeiramente alguma dádiva. E esta dádiva foi justamente o que culminou a transferência do Marcos. O Marcos era casado com uma mulher e tinha 2 filhos menores, um menino de 4 anos e um recém-chegado com 6 meses. E nesta oportunidade, em 1995, o automóvel Monza Tubarão, que tinha uma frente que foi considerado Monza Tubarão, era um carro de momento. Ele, então, com esse dinheiro, ele comprou um carro desse. E ele, muito vaidoso, na terça-feira foi na minha residência. E estava muito feliz, porque com o dinheiro da movimentação ele comprou um carro zero e iria à Vitória naquela mesma noite, era por volta de 22 horas, onde ele ia conhecer a nova residência. Para meu lamento, para minha tristeza, o Marcos e a esposa foi nesta viagem, não teve retorno, porque no transcurso ele sofreu um acidente e veio a culminar com a morte dele e dos filhos menores. Eu não sei se o Marcos teve tempo hábil de se arrepender como eu tive. Eu tive esse livramento de Deus. E como o Senhor Jesus merece a minha vida, eu então justifico a minha inicial em estar fazendo essa gravação para alertar as pessoas, porque de todos os princípios institucionais, quer secretos ou religiosos, quer seja de esoterismo, a gente está preocupado com uso e costume, usar saia. Ensinaram-me que é pecado beber, fumar, bailar, mas não é pecado manter o povo analfabeto, com insanidade comportamental, sem princípio de cidadania. As nossas igrejas se tornaram uma insanidade, esse é o nome das nossas igrejas, porque a liderança, sem escrúpulo, fizeram da sua inação, da sua ausência de critérios, até de pundonor humano, que se fazem pastor homem hoje, mas nem se sabe se são homens, né? Então a igreja virou um comércio, né? Uma coisa de muito lucro. Já visto que em cada esquina hoje você tem uma denominação a proliferar e, coitado das ovelhas sequiosas de salvação, de paz, perdem a referência. Domingo você